Eu quero convidar vocês a abrir, né, o Salmo 29. Vamos aprender um pouquinho, em breves minutos, em breves palavras, sobre esse Salmo de Davi. Portanto, está escrito assim: tributai ao Senhor, vós filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor por causa do esplendor da sua santidade. A voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja. O Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra os cedros. O Senhor despedaçou os cedros do Líbano. O Senhor faz o Líbano saltar como bezerro e o Monte Hermon como cria de búfalo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz tremer as corças e desnuda os carvalhos nas florestas. E no seu templo todos bradam glória. Acima do dilúvio estabeleceu o Eterno seu trono. O Senhor reinará para sempre. O Senhor concederá força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aleluia, glória a Deus. Salmos 29, do 1 ao 11. Salmo maravilhoso, irmão. Estava em casa meditando nesse salmo. O que chamou a atenção foi justamente todos esses textos, todos esses parágrafos falando sobre a voz do Senhor. A voz do Senhor. Essa voz que todos nós almejamos ouvi-la audivelmente. Como é que eu posso dizer audivelmente? Palavra difícil. Com audição bem clara, né? Assim como você está ouvindo a minha voz, né? Mesmo tropeçando, me gaguejando aqui, mas como você está me ouvindo, assim como você ouve a voz do seu marido, a voz da sua esposa, a voz do seu filho, a voz do chato do seu vizinho, né? É o nosso desejo de ouvir essa voz do Senhor. Mas, irmão, querido irmão, você já parou para pensar? Eu já parei para pensar. Imagina só se eu, Genival, ouvisse a voz de Deus. Como a minha carne, a minha alma reagiria? Porque a palavra de Deus, ela nos testifica que Moisés subia ao monte para falar com Deus. Mas o povo clamava para Moisés: Moisés, fala tu conosco, não fala ao Senhor. Por quê? Porque enquanto Deus estava falando com Moisés, o povo ouvia barulho de trovões, de trovoadas e o monte fumegando. Então quer dizer, enquanto Deus falava com Moisés face a face, cara a cara, como está escrito no Pentateuco, num dos livros do Pentateuco, se não me engano, no livro do Êxodo, o povo estava lá embaixo, contemplando, ouvindo a voz do Senhor, mas eles não entendiam, não assimilavam, porque o que os ouvidos humanos deles só podiam ouvir e compreender era trovões e o monte fumegando. E em contraste a esse texto, nos diz a palavra lá em Reis, que Elias estava na caverna, aí veio um vento veemente, veio uma tempestade, e Elias achava que a voz do Senhor estava ali, mas não estava. E de repente veio uma brisa suave, e Deus falou com Elias: sai da caverna, Elias. Então, irmãos, Elias, um profeta
preparado, que já tinha uma intimidade com esse Deus Criador. Moisés também tinha uma intimidade com esse Deus Todo-Poderoso. Eu te pergunto, você tem essa intimidade para ouvir essa voz poderosa e ao mesmo instante tão aveludada? Porque, irmãos, Deus, ele fala conosco de várias formas, de várias maneiras, né? Como os irmãos muitos falam, ele usou até uma mula para falar com o homem. Né? E aí, irmãos, se você visse o seu animal de estimação falando agora, imagina só, o seu gato, o seu cachorro, o seu passarinho, a sua tartaruga, imagina só. O seu cavalo, né? Que aqui já está, tem muito cavalo, né? Imagina só, irmão. De repente, você está lá orando a Deus, Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Aí o cavalo fala com você, o gato fala. Imagina só, como você reagiria? E aí, Reginaldo? Eu, Genival, eu acho que eu fazia que nem Daniel. Que quando ele viu a voz, caiu duro pro chão, desmaiado. João, a mesma coisa no livro de Apocalipse. Quando ele contemplou a presença de Deus, aquela voz, ele caiu fraco. Aí a mão sustentou, foi lá, levanta, sou eu que falo contigo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmão, como é que você reagiria? Você vai para a igreja, pede para ouvir Deus falar. Aí Deus, a forma de Deus hoje falar conosco, existem duas formas. Mas uma é específica, que não tem para onde correr, não tem como mentir, não tem como você se enganar. Uma das formas, você vai para a igreja e ouve os profetas de Deus, os vasos do Senhor. Que se você não tiver um espírito de discernimento, às vezes não é nem Deus falando pela boca desse homem ou desse determinado profeta. Então você tem que fazer o julgamento, como está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, que fala em 2 ou 3, e a igreja julgue. Mas há uma forma de você ouvir a voz de Deus, e essa forma é infalível. Você não se engana, não tem como se enganar. Nem Satanás, que usa a boca de muita gente dentro das igrejas, você não tem como se enganar com essa voz tão maravilhosa que Deus deixou aqui na terra. Ele usou homens para deixar a sua voz testificada em letras garrafais. A sua palavra. Deus, ele todos os dias, irmãos, passou o céu, passam-se os céus, passam-se as terras, passam-se séculos, passam milênios. Homens e mulheres morreram e nascem todos os dias. Escritores e autores deixaram obras maravilhosas. A nossa língua portuguesa, ela é, a cada não sei quantos dezenas de anos, mas é mudado a ortografia da nossa língua. Livros já têm caído em desuso. Termos verbais têm caído em desuso, não usa mais. Palavras que usavam crase hoje não usa mais. Palavras que eram separadas pelo hífen, hoje já não separam mais. Então mudou-se a escrita humana. A escrita da terra mudou. Por quê? Porque não foi a voz de Deus. A voz de Deus, ela permanece para todo sempre, irmãos. E desde que a Bíblia, a palavra de Deus, as sagradas escrituras, ela foi redigida, ela permanece hoje para todo o sempre, por milênios e séculos, de séculos e séculos e séculos. Mas chegará um dia em que essa voz, ela vai cessar. Essa palavra que nós temos em mãos, a voz de Deus, de uma forma escrita e textual, ela vai cessar. Deus vai parar de falar. Então procure ouvir a voz de Deus enquanto é tempo. Leia as sagradas escrituras. Procure seguir o que está escrito na palavra de Deus.
As igrejas, instituições religiosas estão instituídas e cada igreja tem o seu estatuto. Cada igreja tem a sua forma de regra e também prática. Mas todas elas, todas sem exceções, usam uma regra e prática que todos, temos que seguir como ela é, sem precisar impor usos e costumes que os homens colocam, porque a palavra de Deus ela apenas nos aponta uma direção e para quem nós devemos olhar e seguir: Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o Rei dos Reis que veio ao mundo para reinar eternamente. E esse louvor na língua israelita, judaica, ela está dizendo claramente, a letra dela, que esse Rei dos Reis, que vive para todo sempre, e ele fala conosco nos momentos de felicidades e nos momentos de dificuldades, seja no sorriso ou seja na dor, irmão. O Rei dos Reis é Jesus Cristo. Portanto, ouvimos esse louvor, que é como é em judeu, não sei falar, não sei pronunciar o nome, mas nós vamos ouvir agora essa linda canção falando justamente sobre esse Rei dos Reis que fala conosco com essa voz maravilhosa que está testificada na sua palavra. Rei dos Reis, em nome de Jesus. Vamos lá, Reginaldo. Você está ouvindo o programa Voz da Verdade, com Genival Lima. סלח לי אבי, כי חטאתי לך, מחול לי על כל פשעי. גם בימים ששכחתי אותך, היית תמיד בחיי. בכל הדרכים שהלכתי בעצם, היית לי נר לרגלי. הייתי עיוור, לא ראיתי מעבר למה שהביטו עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. גם כי אלך בדרכי חשוכה, בטחתי בך אלוקיי. על חצי שני, על בכור וילדה, תודה גם על אושר בלי די. תודה על חגים, על שבת ששומרת, שלא ייגמר לעולם. כל יום שעובר בדרכי לגן עדן, שיביתי אותך מול עיניי. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק.
מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על חיים, על אושר, על בכי, על צחוק, גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. Programa Voz da Verdade. 87. Uma geração FM. Nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam para te louvar, para te adorar, ó Senhor Jesus. Nossos corações se abrem, nossas vozes se levantam para te louvar, para te adorar, ó Senhor Jesus. Ó Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ó Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos entregamos a coroa, ó Rei Jesus.
Programa Voz da Verdade. Nova Geração FM, Jataizinho, Paraná.